Olá, voltou com força ao Congresso um projeto que tem defensores e opositores ferrenhos, o ensino domiciliar, a possibilidade de educar crianças e adolescentes em casa, longe das escolas. Existem 7 projetos de tramitação, esses projetos vão virar um só, e a previsão é que sejam aprovados ainda no primeiro semestre desse ano. E agora, o ensino domiciliar é um direito dos pais? O ensino domiciliar, ou o ensino regular na escola é um direito das crianças? Bom, o ensino domiciliar é o tema da expressão nacional de hoje. E para discutir esse assunto, temos os seguintes convidados: a Marisa Abreu, que é consultora em educação, o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, Alexandre Magno, da Associação Nacional de Educação Domiciliar, e a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, que é a relatora do projeto na Câmara. Gostaria de começar falando primeiro com a deputada Luísa Canziani, que é a relatora do projeto, que ela tem uma tarefa difícil, que é de reunir 7 propostas, inclusive uma das propostas que é a proposta do governo, um projeto só, e esse projeto deve ser votado diretamente em plenário, sem passar por uma comissão especial. Queria ouvir da deputada Luísa Canziani como a senhora está pretendendo tratar esse tema, que é um tema polêmico, envolve posições bastante extremadas. Vai ser feita alguma discussão antes da aprovação, antes da votação no plenário? Muito bom dia, Vital, muito bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, uma alegria participar dessa discussão, ainda mais com tantos talentos da educação brasileira, com a Marisa, com o professor Israel, com o Alessandro também. Eu acho que o que nos une aqui é querer uma educação de mais oportunidades, uma educação melhor para todos os brasileiros. E dizer, Vital, antes de entrar propriamente no projeto, dizer que assim, a gente está vivendo um momento muito crítico para a educação brasileira, em que as desigualdades educacionais elas foram escancaradas, que a gente tem de fato uma problemática de aprendizado para as nossas crianças, especialmente neste período de atividades pedagógicas não presenciais que a gente está vivendo. Então a gente tem uma série de desafios e temas a serem enfrentados, obviamente. Mas a discussão do homeschooling, ela é uma discussão central também, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, lá em 2018, disse que a prática do homeschooling não era inconstitucional e caberia, então, ao Poder Legislativo, inclusive dando oportunidade aos entes subnacionais regulamentarem essa questão. Então, hoje, a incumbência, ela está com o Congresso Nacional. E, diante dessa omissão de regulação, o Estado ele não consegue acompanhar, monitorar uma prática que já existe no Brasil e não deixou de existir por conta do julgamento do recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente vai permitir é justamente essa tutela no Estado para dar segurança jurídica para as famílias, mas, sobretudo, para acompanhar as nossas crianças, os nossos jovens para eventuais abandonos, seja intelectual, violências de outra natureza. E aí o projeto que o governo nos trouxe, ele obviamente regulamenta o homeschooling, mas também traz uma série de balizas para que haja essa prática, para que essa modalidade ela então aconteça no país, né? Seja através de avaliações periódicas, seja através de vinculação com determinada escola, seja através da formação dos pais. Então, há uma série de balizas que foram trazidas nesse projeto e, obviamente, no substitutivo, a gente vai discutir com audiências públicas, com professores, com famílias, com os próprios estudantes, com as experiências internacionais, nacionais, com quem entende e faz educação no Brasil. Nós iremos discutir e, assim, construir um texto que traga sensatez, sobretudo, para esse tema. Vamos só falar um pouquinho desse projeto do governo, para pegar os principais pontos, pelo menos alguns dos pontos principais. Primeiro que a possibilidade do ensino remoto passa a ser regulamentada com esse projeto para a educação básica, né? E por meio dessa proposta, as crianças ou adolescentes que forem, né, tiverem esse tipo de educação teriam os mesmos direitos dos alunos do ensino regular. Teria que, as exigências, como a senhora falou, uma delas seria a formalização junto ao MEC, ou seja, os pais, o responsável pela criança ou adolescente teria que ir ao MEC e optar por esse modelo educacional formalmente, né? Teria que apresentar também um plano pedagógico individual, né? E teria que ser feita uma avaliação anual pelo MEC. Essa é a proposta do governo. E a proposta ainda também estabelece, por exemplo, abre possibilidade até mesmo de avanço nos cursos e na própria série.
dependendo do rendimento. Não é isso? Queria ouvir do deputado professor Israel Batista, existe da mesma forma que tem muitos defensores no Congresso, essa proposta também tem muitos críticos, né? Como é que o senhor vê a reação da própria Câmara, entre os deputados, da possibilidade de aprovar isso aí? O senhor acha que vai passar? Se o senhor acha que vai ter alguma dificuldade, como é que o senhor vê essa proposta do governo? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É para mim um prazer estar aqui com o Alexandre, com a minha querida Luísa Canziani, Marisa de Abreu, com você, Vital. Eu vejo essa proposta com muita preocupação. Eu entendo que o governo subverte as prioridades da educação brasileira e, mais uma vez, mostra uma absoluta falta de compromisso com as verdadeiras pautas da educação nesse momento de grave crise. A minha impressão é de que o Ministério da Educação não entende que a educação está vivendo uma crise e repete a narrativa negacionista do governo em relação à pandemia. A pandemia gerou um impacto brutal na educação e nós deveríamos estar discutindo nesse momento o retorno às aulas presenciais, o combate à evasão escolar, já que as pesquisas demonstram que 32% dos estudantes do ensino médio pretendem não retornar às salas de aula depois da pandemia. Deveríamos estar discutindo a repetência, a crise na alfabetização. Deveríamos estar discutindo a garantia de aprendizagem, a garantia de acesso aos cursos técnicos e profissionalizantes. Nós estamos discutindo homeschooling. Me causou espanto receber o presidente da República no Congresso, na abertura do ano legislativo, e perceber que das prioridades do governo para a educação, ele devotou uma única linha do discurso presidencial. E nessa única linha, ele não falou sobre os 6 milhões de estudantes que não tiveram acesso a nenhum tipo de aula, nem sobre os 2 milhões de estudantes de 4 a 17 anos que estão fora da escola. Ele falou do homeschooling. A posição do senhor contrária a essa proposta é porque o senhor acha que não deveria ser prioridade neste momento ou porque o senhor tem realmente reparos a esse modelo de educação? Eu tenho reparos a esse modelo de educação. E como secretário-geral da Frente Parlamentar Mista de Educação, eu entendo que o governo deveria ser sensível à pauta que a Frente Parlamentar apresentou. É uma pauta que busca tratar do que é realmente prioridade nesse momento, não é? A estratégia de retorno às aulas, né? A estratégia de criação de um sistema nacional de educação para o país, já que nós tivemos uma crise de coordenação federativa nesse momento. Então, tenho reparos ao homeschooling, mas não sou contrário ao debate do homeschooling. Eu só estou preocupado e me causa espécie o fato de que o governo seja tão insensível no momento de crise como que estamos vivendo e gaste as energias, gaste o potencial de uma Luísa Canziani, top 3 de educação do Brasil, com esse assunto, né? Isso me causa espécie. Eu adoraria que a deputada Luísa Canziani estivesse sendo utilizada nesse momento com toda a sua qualidade para debater o fato de que 6 milhões de estudantes não tiveram nenhum acesso à educação durante essa pandemia, para discutir o fato de que o Conectividade Já foi vetado pelo presidente da República e que nós precisamos achar soluções para esse problema. Então, não sou contra o debate, mas faço aqui minha queixa de que o governo subverte as prioridades e demonstra absoluta falta de compromisso com a educação. Então vamos ouvir um pouquinho do outro lado da moeda, argumentos favoráveis ao ensino domiciliar, né? O homeschooling, né? Então eu queria ouvir o Alexandre Magno, que é representante de uma associação que defende, né, o homeschooling no ensino básico. Queria saber do Alexandre por que discutir isso nesse momento, por que é tão importante regulamentar, que é uma prática que já existe em algumas famílias, pelo que a gente sabe, e qual é o benefício principal para a criança e adolescente cujos pais optarem por esse modelo educacional? Então, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer especialmente por estar junto de pessoas tão ilustres
Deputado professor Israel, eu morei em Brasília há mais de 18 anos, me mudei no final do ano passado, conheço bem sua trajetória, desde os cursinhos, Lei Geral de Concursos, da sua autoria, tenho uma admiração profunda pelo seu trabalho. Deputada Luísa Canziani, muito querida, Marisa de Abreu, com uma trajetória impressionante em prol da educação. O que eu tenho percebido é que não há, de fato, uma oposição à educação domiciliar no Brasil. O que há, de fato, é uma oposição ao governo. Só que eu gostaria aqui, deputado Israel, de colocar um outro foco aqui. Não vamos pensar nesse exato momento a respeito do governo Bolsonaro. Aqui eu estou chamando o senhor e os nossos telespectadores a pensar nas famílias. Nós não temos um número exato de famílias que fazem educação domiciliar no Brasil. As estimativas da associação é que haja cerca de 15 mil famílias fazendo educação domiciliar, cerca de 32 mil crianças pelo país, mas o número pode ser bem maior que esse. A educação domiciliar é um movimento social no Brasil bastante consolidado desde o início dos anos 2000 e que teve um impressionante crescimento nos últimos 10 anos. Então, a questão aqui não é de prioridades do governo. A questão aqui, que eu convido todos a debater, é de prioridades das famílias e de liberdades civis fundamentais. Nós sabemos muito bem que na Constituição Federal, lá no artigo 206, está entre os princípios da educação, a liberdade de aprender, de ensinar e de buscar o conhecimento, e a pluralidade de concepções pedagógicas. Nós sabemos que os vários tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil dão uma primazia da família sobre a educação dos filhos. E também nós sabemos que a imensa maioria dos países da OCDE, mais exatamente 85% deles, adotam regularmente a educação domiciliar. Na verdade, eu gostaria de convidar os nossos telespectadores a pensarem na educação domiciliar como algo mais banalizado. Ou seja, como algo que é comum em dezenas e dezenas de países. E que agora o Congresso Nacional está sendo chamado mais uma vez a se manifestar. Prezado deputado Israel, a quem eu admiro muito, ele falou da questão do debate. Pois bem, esse tema está sendo debatido no Congresso Nacional desde 1993, que foi o primeiro projeto de lei sobre educação domiciliar. Então, nós já estamos inteirando aqui 28 anos de debates. Alexandre, pelo que eu entendi, então, a sua posição é mais no sentido de que os pais têm direito, que é dentro da esfera da liberdade civil, de proporcionar aos seus filhos a educação da maneira que eles quiserem, e o ensino domiciliar um dos modelos que poderia ser feito, pelo qual poderia ser feito isso. Agora, eu queria ouvir um pouquinho, um lado também, do aspecto pedagógico da questão. Por isso que eu vou pedir para a Marisa participar um pouquinho do nosso programa e falar, do ponto de vista pedagógico e do ensino em si, o ensino domiciliar tem algum lado que a gente possa considerar ruim? Primeiro, eu queria agradecer o convite também, é uma honra estar no debate com a deputada Luísa, com o deputado Israel, e conhecer e interagir com o senhor presidente da associação que defende, porque debate democrático é isso, é contraditório, né? É a gente identificar posições diferentes e se ouvir e se respeitar.
o fato de uma matéria ser considerada constitucional, o que é controverso, porque 2 ministros votaram contra, tem parecer do Conselho Nacional lá de 2000 dizendo que é contrário. Eu acho que a Constituição diz que é dever do poder público fazer a chamada, fazer o recenseamento, a chamada, e zelar pela frequência dos alunos à escola durante a educação obrigatória. Isso está escrito na Constituição brasileira. Mas se a gente achasse que é bom, podia até mudar a Constituição, mas será que não precisa mudar a Constituição para fazer um projeto de lei, né? Tem uma questão de mérito que é central, e a tua pergunta introdutória que é fundamental: é um direito dos pais educar os filhos em casa, ou é um direito das crianças e dos adolescentes serem educados na educação escolar? Eu acho que é essa pergunta central que a gente tem que se fazer. Eu particularmente entendo que quando a sociedade define que uma faixa de escolarização é obrigatória, e isso vai aumentando ao longo do tempo, era primeiro 4 anos do primário, depois passou para 8, depois passou para 9, e agora, a partir de 2016, a Constituição brasileira define que o ensino é obrigatório dos 4 aos 17 anos, isso é um duplo dever. É o dever dos pais de matricularem e zelarem pela frequência, e é um dever do Estado de garantir vaga para todo mundo, inclusive independente da renda, né? Porque é um duplo direito. É o direito dos indivíduos de serem socializados. Todos nós nascemos numa família, seja ela qual for, monoparental, cuidado pela avó. Ninguém sobrevive se não for cuidado por um adulto, né, num núcleo familiar que é um espaço privado. Mas depois o primeiro espaço público que a gente convive, seja a escola privada ou pública, é o espaço da escola. E é aí, não é só português e matemática que a gente aprende lá, a gente aprende lá as regras da convivência social. Uma pergunta: quando a gente escolhe amigos, quando a gente escolhe uma convivência num clube, a gente escolhe pessoas que a gente se identifica. Agora, quando a gente vai para o mundo do trabalho, a gente tem que conviver com quem está lá. A gente não escolheu os colegas do trabalho. Então, é só na escola que a gente aprende isso, que a gente aprende as regras da convivência social. Por isso, eu entendo que o ensino obrigatório, nós podemos discutir a faixa de idade. Nem todos os países começam aos 4, tem países que começam aos 5, tem países que começam aos 6, mas todos têm ensino obrigatório. Eu entendo que os pais não têm o direito de segregar seus filhos da convivência que a educação escolar proporciona. É uma defesa do direito do indivíduo de ser socializado, que no ambiente da família ele com certeza não será. E tem uma série de discussões. Eu pergunto, por exemplo, os pais têm a obrigação de matricular na escola, mas na escola que eles escolherem. Eles não são obrigados a matricular na escola pública. Nós temos escolas privadas, as famílias que têm renda podem escolher uma escola privada, mas nós temos mais do que isso ainda. No próprio texto constitucional do Brasil, nós temos a possibilidade de recursos públicos serem destinados a escolas privadas sem fins lucrativos, filantrópicas, comunitárias ou confessionais, inclusive confessionais. Então, por que as famílias não podem escolher a escola adequada para o seu filho? Se tem dinheiro, paga uma privada, que é o que a maioria da classe alta, classe média alta no Brasil faz. Mas se não tem, tem a confessional financiada com recursos públicos, inclusive. Por que não isso? Por que segregar os filhos no ambiente domiciliar? Eu acho isso um risco para a sociedade, um risco para a democracia. Democracia é aprender a conviver com a diferença, ter tolerância, solidariedade, e isso só se aprende no espaço público, não no espaço privado. Deixa eu ler para vocês aqui umas mensagens que estão chegando de várias pessoas que estão assistindo a esse debate. O Christian Carneiro, pelo Twitter, ele mandou a seguinte mensagem: infelizmente, muitos desses pais que querem ensinar em casa não têm a mínima capacidade para tal. O que querem é uma doutrinação de acordo com os próprios valores e não um compromisso com os fatos. A Carla, pelo Twitter, fala o seguinte: o homeschooling pode ser tão organizado quanto o ensino em escola regular. Basta regulamentar. Cada família que opte pelo modelo de educação que deseja para a sua família. Ou seja, as mensagens também são muito para um lado e para o outro. Né? Tem muita gente que defende, tem gente que é contra. A Alessandra Cunha, pelo YouTube, ela fala o seguinte, ela comentou no YouTube: uma discussão não invalida a outra. Lamentável que, para defender o direito dos alunos que precisam de escola, haja um ataque direto
de quem quer e pode educar seus filhos em casa. Um ataque ao direito de quem quer educar e pode educar seus filhos em casa. A FAEDUSP, Famílias Educadores de São Paulo, fala: proposta excelente para o nosso país. A aprovação da educação domiciliar não impede a melhoria da educação escolar. E a última, por enquanto, a Vanessa Fernandes fala o seguinte: nós somos famílias, queremos nosso direito, não se oponham ao nosso esforço e compromisso com a educação dos nossos filhos devido a brigas entre partidos. O pessoal das redes sociais também bastante dividido a respeito desse tema. Mas eu queria voltar um pouquinho, deputada Luísa Canziani, que é a relatora da proposta. Eu sei que a deputada não apresentou ainda o seu relatório, né, sobre o substitutivo, né, que provavelmente vai ter um substitutivo para aglutinar todos os projetos que estão lá em tramitação. Agora, eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, eu li a proposta do governo, e apesar de ser bastante detalhada em relação a critérios, né, a formalização junto ao MEC, a avaliação anual, eu fiquei em dúvida a respeito de algumas coisas, não sei se a senhora pensa em contemplar. Por exemplo, não ficou claro para mim se o ensino domiciliar teria que ter as mesmas bases da base nacional do curricular, a BNCC, né? Se seria o mesmo currículo para todos, e se, por exemplo, esse ensino domiciliar poderia ser feito, os pais contratariam professores particulares, isso aí também seria enquadrado dentro dessa como ensino domiciliar, ou a proposta não vai chegar a esse nível de detalhamento, vai ser feito apenas uma avaliação anual e o conteúdo, seja de que maneira for, né? Porque, por exemplo, grupos de pais podem se reunir e contratar uma escola que atenda em casa, ou um grupo de professores, né? A senhora pensa em entrar nesse tipo de detalhamento, hein, deputada? Olha, Vital, importante sua pergunta, mas se me permite, eu também gostaria só de fazer uma diferenciação para quem está nos acompanhando da prática do homeschooling e da prática do ensino remoto, que hoje a gente está vivenciando. Então, são duas coisas completamente distintas, inclusive distintas a prática do unschooling, que é a negação absoluta da instituição escola. No homeschooling, os pais ou responsáveis, eles fazem sim essa transmissão de aprendizado, de conhecimento às crianças, aos jovens, mas seguindo as diretrizes que eventualmente uma lei de regulamentação vai trazer. E aí, no caso específico do substitutivo que a gente vai construir, eu faço questão absoluta de fazer menção à explícita Base Nacional Comum Curricular, que é a grande espinha dorsal da educação brasileira, que norteia não só o ensino regular, mas sobretudo também a educação domiciliar. Haverá sim essa menção, inclusive o governo já nos sinalizou para essa questão. E outra dúvida que você também nos questionou, Vital, a respeito da possibilidade de tutores, sim, de tutores, de mentores, monitores, enfim. O homeschooling também abarca essa possibilidade dos pais eventualmente contratarem professores, esses tutores, para lecionarem para os alunos em determinadas matérias, por exemplo. Então, há essas duas possibilidades, e aí, Vital, é importante dizer que essa pauta, ela não é uma pauta do governo Bolsonaro, essa é uma pauta extremamente antiga, que vem sendo discutida desde 93 na Câmara dos Deputados, que acontece em diversos países. Quando a gente pega que mais de 80% dos países da OCDE, de alguma maneira, regulamentaram essa questão, esse é um dado expressivo. Além disso, mesmo em países que já regulamentaram o homeschooling, o percentual de famílias que adotam essa prática não chega a 5%. Então, a gente está falando de um núcleo, de uma quantidade de famílias muito pequenas, e que a história já demonstrou que mesmo nesses países que regulamentaram o homeschooling, não houve uma viralização desse tema. Não, é uma opção muito singular, muito particular, é uma decisão dos pais, e aí a gente tem que sempre pressupor a boa-fé dos pais. Portanto, é uma opção que, na minha visão, não compete com
a nossa educação regular, que obviamente merece cada vez mais ser aprimorada. A gente precisa falar do aprendizado das crianças de primeira infância, formação inicial e continuada de professores e tantos desafios que a gente tem enquanto defensores da educação. Portanto, essa não é uma pauta do governo Bolsonaro, essa é uma pauta que o Congresso tem a incumbência de discutir e vai trazer sensatez, equilíbrio que o tema merece. Professor Israel Batista, a Marisa mencionou como um dos eventuais problemas dessa proposta que ela dificultaria a socialização de crianças e adolescentes, né, principalmente depois de passar a fase escolar. Você concorda com essa afirmação? Na minha experiência como professor de adolescentes, eu devo concordar, sim, com essa afirmação. É muito importante que a criança, que o adolescente, ele seja exposto às contradições, seja exposto a ideias diferentes. Se a gente tiver uma educação que tenha o papel de reafirmar os valores familiares, a gente vai ter uma sociedade que não evolui. Foram justamente os estudantes que frequentaram escolas no século XIX e que eram filhos de senhores de escravos, que trouxeram para dentro da casa grande dos seus pais a ideia do abolicionismo. Eram filhos que discordavam dos seus pais, filhos abolicionistas e pais escravistas. A escola faz parte da dinâmica de evolução da sociedade. E a escola também educa as próprias famílias. Além disso, Vital, eu queria muito que essas famílias que defendem o homeschooling estivessem com esse mesmo engajamento para melhorar as escolas brasileiras. Essas famílias são preciosas dentro da escola. Eu queria o Alexandre como pai dos meus alunos, porque ele iria conversar comigo, ele iria debater comigo, eu iria explicar para alguns dos pais que é importante que a família dê a visão de criacionismo para os seus filhos, mas é fundamental que seus filhos conheçam Charles Darwin. É disso que nós estamos falando. A escola e a família precisam estar juntas. Essas famílias são preciosas para o sistema educacional brasileiro, porque eu admiro muito as famílias que defendem o homeschooling, porque elas são famílias engajadas na educação dos seus filhos. E eu me lembro da minha infância e adolescência, Vital, quando minha mãe e meu pai, muito religiosos, iam à escola, conversavam com a diretora, com a professora, e a minha família era uma família que fazia a minha escola evoluir. E a minha escola implantava debates importantes na mesa de jantar da minha casa. Olha só, a gente tem uma enquete que foi feita pela TV Câmara a respeito desse assunto. Eu vou ler para vocês o resultado aqui. A pergunta é o seguinte: para você, a educação domiciliar é benéfica para as crianças? E aí tem uma explicaçãozinha, explicando o que é a educação domiciliar nesse contexto, que é a modalidade de ensino escolhida por pais e tutores, pautada por diretrizes e procedimentos legais, não o que temos hoje devido à pandemia da Covid-19. Só para não confundir, como a deputada falou, a deputada Luísa Canziani falou, que muita gente confunde o ensino domiciliar com o ensino remoto, não é a mesma coisa. Então a pergunta, para você, a educação domiciliar é benéfica para as crianças? Responderam sim, 29,3%. Responderam não, 52,4%. E responderam depende, 18,3%. Alexandre, o que você acha desse resultado dessa enquete? E como é que você vê essa crítica a essa modalidade de ensino, que é baseada na dificuldade na falta de convívio que o estudante vai ter com outras crianças, com pessoas diferentes, né, com um perfil de diversidade maior que ele teria na escola. Você acha que isso, de certa forma, pode ser contornado com o ensino domiciliar? Ou o ensino domiciliar, dependendo da família, pode simplesmente reforçar determinados conteúdos sectários, que também é outra crítica que muita gente faz a respeito do ensino domiciliar? Perfeitamente. Em primeiro lugar, gostaria de fazer um apelo para nos atermos aos fatos.
todos nós temos nossas opiniões pessoais a respeito de educação, mas eu não vi até agora nesse debate ser citada nenhuma pesquisa internacional sobre educação domiciliar. Nos Estados Unidos, onde a educação domiciliar é permitida em todos os 51 estados, há vastas pesquisas feitas por educadores demonstrando que a educação domiciliar não apenas é eficaz, como conduz, olha só, a um nível de cidadania ainda maior do que dos alunos que estiveram na educação escolar. Existe um grande pesquisador nesse assunto, o Dr. Brian Ray, de Oregon, nos Estados Unidos, que pesquisou extensivamente o assunto. Então, todos nós temos as nossas opiniões pessoais sobre educação, opiniões que foram marcadas por nossas experiências pessoais. Mas os fatos, a experiência internacional aí é absolutamente indispensável para a nossa análise. E eu percebo aqui que nós concordamos, todos nós, Marisa, professor Israel, nós concordamos nas premissas. Vamos lá, em que nós concordamos? Em primeiro lugar, não deve haver segregação. Perfeito. A proposta da educação domiciliar não é uma proposta de apartar a criança e o adolescente da sociedade. A proposta da educação domiciliar não é de fazer um cárcere privado trancando as crianças e adolescentes em casa. Pelo contrário, a proposta respeita o direito à convivência comunitária que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo lugar, nós não podemos ter a ilusão de que a socialização ocorre apenas no ambiente escolar. Nós sabemos muito bem que a socialização, entendida como o ensino informal, a absorção de costumes, hábitos e conhecimentos de forma informal, feita pela convivência humana, ocorre em qualquer lugar onde se convivem duas ou mais pessoas. A escola nunca foi necessária para a socialização. Eu desafio qualquer um aqui a mostrar uma pesquisa nacional e internacional de que a escola seja, de alguma forma, indispensável para isso. Não. A socialização ela ocorre na escola como um efeito colateral e nem sempre é uma socialização positiva. Nós sabemos muito bem de casos de violência e de bullying. Então, não podemos ter ilusão com relação a isso. Segundo ponto importante que a doutora Marisa falou, a educação é compulsória dos 4 aos 17 anos. A Constituição é muito clara a respeito disso, mas a Constituição não diz que a escolarização é compulsória dos 4 aos 17 anos. Percebam a diferença aqui. A partir do momento que uma criança faz 4 anos de idade, ela deve ser submetida a processos educacionais, sejam em casa ou na escola. Não existe essa exclusividade da escola para os processos educacionais. As famílias, elas são plenamente capazes de educar os seus filhos em casa, inclusive para a cidadania. Outro ponto que eu gostaria de destacar. A Constituição Federal, no seu artigo 205, diz que a educação é dever do Estado e da família. E o Código Civil, no artigo 1634, diz que a primeira decorrência do poder familiar é coordenar a educação dos filhos. Então, o que nós podemos entender desses dois dispositivos conjugados? Em primeiro lugar, não podemos retirar o Estado de um papel fundamental na educação. Acho que todos aqui estamos de acordo com relação a isso. Em segundo lugar,
quando a educação diz respeito aos filhos, aos menores que estão sob o poder familiar dos pais, a primazia das definições sobre a educação não é do Estado, é da família. Deixa eu ouvir agora então a Marisa, porque, Marisa, você acha que uma avaliação periódica da parte do MEC, uma prova, pelo que eu entendi da proposta do governo, seria uma avaliação anual, é suficiente, então, para você medir o progresso e o nível de aprendizado da criança e do adolescente, como está previsto nessa proposta? Acho que essa proposta reduz a educação escolar aos conhecimentos curriculares. E eu acho que a educação escolar é muito mais do que isso. Mas eu queria tratar de 2 ou 3 coisas que foram faladas aqui. Olha, nós estamos falando de uma lei tramitando no Congresso, nós estamos falando de política, não tem outra alternativa, não vamos fazer de conta que não é, né? É claro que a pauta vem há muito tempo, famílias vêm defendendo isso há muito tempo, mas quem são os principais defensores da homeschooling, da educação domiciliar no Brasil? Ou famílias que têm renda e que acham que a escola tradicional é ruim e preferem proteger os seus filhos em casa, ou eles ensinando ou contratando professores, ou famílias, que inclusive é o caso, né, deputada, todos os que nos acompanham aqui, da ação que é do município do Rio Grande do Sul, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, de uma família que é evangélica, que defende o criacionismo e que não quer que os seus filhos sejam educados na teoria da evolução de Charles Darwin. A minha pergunta é, a família tem direito, ela tem todo o direito de defender o criacionismo, de defender a concepção que ela entender correta, mas ela tem o direito de educar os seus filhos no desconhecimento das outras teorias sobre, por exemplo, o surgimento do homem que existem na sociedade? Ela tem esse direito? Eu entendo que não. E por que isso virou, e aí eu tenho assim, absoluta concordância com o deputado Israel, por que isso virou prioridade agora? Porque isso é uma pauta que é, em grande parte, defendida pelos evangélicos, que são base do governo Bolsonaro, que está dando prioridade para isso, em detrimento, vetando o projeto de lei que viabiliza acesso à internet para os alunos da escola pública e professores da escola pública nessa calamidade da pandemia. É claro que isso é uma prioridade do governo Bolsonaro, está entrando na pauta agora porque é prioridade dele, porque é uma demanda fundamentalmente da sua base evangélica. Olha, o número de alunos, pelos dados da própria Associação em Defesa, que tem esse 0,04% dos brasileiros de 4 a 17 anos que estão em ensino domiciliar hoje. Nós temos 39 milhões de brasileiros entre 4 e 17 anos estudando, frequentando escola, e 15 mil na educação domiciliar. Isso é prioridade no momento em que nós estamos nessa segunda onda da pandemia, com essa dificuldade imensa de alfabetização das crianças de 6, 7 anos que estão em ensino remoto, que, por favor, não confundam. Ensino remoto, a gente continua tendo escola, continua tendo professor, continua tendo colegas, só que parte das atividades escolares, em vez de serem desenvolvidas no espaço físico da escola, são desenvolvidas no espaço da família, mas não é ensino domiciliar. E eu fico na seguinte pergunta, nós não vamos segregar mais? Porque esse projeto, deputado, eu não sei como é que será o substitutivo, mas o projeto prevê inscrição junto ao MEC e prevê apresentação de plano anual de aprendizagem. Quem vai conseguir fazer isso? Os 10, 15, 17% de brasileiros que têm ensino superior vão conseguir fazer isso? Ou isso vai ser um grande mercado de apresentação de planos de estudo para as famílias que querem isso? E quem vai conseguir pagar isso? Aliás, quem consegue fazer uma ação judicial que chega no Supremo Tribunal Federal? É a família que tem renda ou é uma família pobre? Aliás, os pobres querem educação escolar, lutam pela educação escolar. Vejam as filas que tem para creche, Alexandre, que não é ensino obrigatório. Eu, particularmente, acho que o melhor lugar para uma criança até 2 anos é na família. Seria muito mais importante o Estado apoiar as famílias para que as crianças pudessem ficar numa faixa etária da creche na família. Agora, não tem como disfarçar, gente, a prioridade do governo Bolsonaro, porque é uma pauta muito densa nas famílias evangélicas, é por uma absoluta minoria.
não tem substrato ser prioridade no meio dessa calamidade da educação brasileira que a gente vive, e com certeza temos que fazer muito mais debate, porque, na minha opinião, é um problema para a democracia. Não é só um problema para as famílias, é um problema para a democracia. Os alunos não serão, essas crianças e jovens não serão suficientemente socializados para viver numa sociedade democrática, com diferenças, com respeito, com tolerância. Nós vamos intensificar a polarização que a gente vive hoje. Eu lamento que isso esteja na pauta como prioridade nesse momento. Para mim, efetivamente, não é. Prioridade é assegurar internet para todos os alunos brasileiros. Alexandre, você que milita e é um grande defensor desse modelo de ensino, existe esse componente religioso que é apontado muitas vezes como de maneira crítica em relação ao ensino domiciliar? Sim, como existem vários outros componentes. E nesse momento eu gostaria de fazer um convite à doutora Marisa, ao professor Israel, para conhecerem as famílias educadoras. Porque, com todo respeito, doutora Marisa, a senhora aplicou uma visão muito reducionista à realidade das famílias educadoras. Sim, existem famílias evangélicas, famílias católicas, devotas, que querem passar de forma integral sua visão de mundo para os filhos. Também existem famílias alternativas, famílias anarquistas, famílias de esquerda. A educação domiciliar reflete a diversidade da população brasileira. Não existe de forma alguma uma unanimidade dentro do movimento da educação domiciliar. Existe um princípio básico, que é a primazia dos pais na educação dos filhos. E me perdoem, eu acho totalmente descabido continuarmos repisando nessa tecla de prioridade. Vamos pensar que cada criança importa, cada família importa. E aqui eu não estou falando de direitos dos pais, porque se existem direitos dos pais, existem primeiro direitos das crianças. E os pais têm uma posição privilegiada aí, porque eles têm a condição de verificar em cada caso específico o que é melhor para os seus filhos. Então, doutora Marisa, professor Israel, 15 mil famílias não é pouco. Cada família importa. Para cada família, a regulamentação da educação domiciliar é um tema essencial. Nós podemos resolver isso logo e tratar de outros assuntos perfeitamente. O que nós não podemos fazer é utilizar de pretextos como a necessidade de maior debate, porque, como eu disse para vocês, esse assunto já está sendo debatido há 28 anos. E em 2018, o Supremo Tribunal Federal deu a martelada final, ou seja, a educação domiciliar é constitucional. Só precisa de uma regulamentação por lei. As famílias que optam pela educação domiciliar são famílias funcionais, que têm todas as possibilidades de cuidar dos filhos e que podem dar uma formação adequada para isso. Como a deputada deixou bem claro, isso não vai ficar totalmente livre para as famílias. Sim, existem avaliações, vai existir a previsão de seguir um currículo mínimo obrigatório. Isso que eu queria perguntar para a deputada Luísa Canziani, se a senhora acha que atrelar o ensino domiciliar à base nacional comum curricular pode evitar, por exemplo, que ocorra o que a Marisa falou agora mesmo, que é, por exemplo, de uma família religiosa deixar de ensinar algum princípio científico e trocar esse princípio científico por alguma questão religiosa qualquer, como, por exemplo, ela mencionou o criacionismo, etc. Você acha que a Base Nacional Comum Curricular resolve esse problema, estando atrelado a isso? Porque também a Base Nacional Comum Curricular não desce a detalhes de conteúdo, né?
Olha, Vital, primeiro dizer que a base, ela norteia, né, o que efetivamente os nossos estudantes devem aprender, independente de que localidade eles estejam em nosso país, independente de suas condições sociais e econômicas. E, obviamente, então, deve abarcar a prática de homeschooling, havendo monitoramento, não por parte do Ministério da Educação, porque já houve, inclusive, um avanço no entendimento do governo de que esse acompanhamento, esse monitoramento não deve ser feito pelo Ministério, e sim por escolas, sejam públicas, sejam particulares, para justamente validar essas avaliações periódicas, validar inclusive, e aí é um ponto importante que a gente pode trazer no substitutivo, que merece discussão, para avaliar o grau de socialização. Aqui no Distrito Federal, na legislação que foi aprovada, ela traz, inclusive, uma avaliação psicossocial do grau de socialização das crianças, inclusive com a possibilidade dos pais mandarem fotos, vídeos, documentos comprovando que há, sim, socialização diante da prática do homeschooling. Voltei? Tinha cortado. Vamos lá, Vital. Então, assim, em relação aos aspectos, enfim, que motivam, né, os pais a optarem por essa modalidade, são várias as razões que motivam, que inspiram os pais a adotarem essa modalidade, seja por querer conduzir diretamente o desenvolvimento educacional dos filhos, seja para trazer uma instrução moral, científica, filosófica e também religiosa, né, a proteção justamente da integridade física e moral dos estudantes, porque obviamente que a gente pensa naquela escola ideal, né, na escola em que há um ambiente seguro para socialização, mas infelizmente as escolas em nosso país, elas inclusive causam estresse tóxico nos nossos alunos e nos nossos professores, e obviamente nós temos que perseguir esse modelo de uma escola regular eficiente, que garanta a segurança aos nossos alunos, mas em muitas regiões e escolas do nosso país, isso não acontece. Inclusive, pais são motivados a adotar essa prática também por justamente essa eficiência do sistema público ou privado de educação e também por dificuldade ao acesso às instituições de ensino, seja por dificuldade financeira, seja por questões geográficas. E aí, Vital, só para encerrar essa participação, eu queria deixar muito claro que, assim, na minha visão, essa omissão do Estado diante da prática do homeschooling, ela é muito prejudicial. Então, na medida em que essa prática ela já acontece no Brasil, a gente não pode deixar que o Estado não monitore isso, não inclusive identifique se há casos de abandono intelectual, se há caso de violência doméstica, se há caso de exploração sexual infantil, porque o histórico das famílias que praticam homeschooling, em nenhum momento demonstra que essas famílias, elas de alguma maneira subvertem a intenção de educar os seus filhos, a boa-fé dos pais. Mas diante dessa omissão estatal, o Estado não consegue verificar e aí eventualmente sancionar essas famílias. E esse é um ponto muito importante que eu estou trazendo nas discussões, no debate, porque a lei ela vai fazer justamente essas duas coisas, assegurar o direito às crianças e, sobretudo, regulamentar o dever da família. Professor Israel Batista, na opinião do senhor, como seria uma fiscalização ideal da parte do Estado, né, seja do MEC, seja em consórcio com as escolas, né, como a deputada colocou, para avaliar não só a parte do conteúdo, da evolução do conteúdo do estudante, mas também toda essa parte psicossocial da evolução do aluno. Como seria uma maneira aprovada essa proposta ideal, que o senhor vê, de ser fiscalizado e ser acompanhado, principalmente? Eu vejo que hoje o nosso país precisava, sim, criar mecanismo para fiscalizar a qualidade, a efetividade da nossa educação regular, porque nós ainda não temos esses mecanismos. Nós estamos falando de um país muito precário. Nós estamos falando de um país em que de cada 100 escolas, 16 não tem banheiro. É esse o país que nós vivemos. 40% das escolas brasileiras, deputada Luísa, não tem acesso a coisas básicas sanitárias.
né? Então, eu vejo que o Estado brasileiro, ele carece de uma definição de prioridades. E eu sei que o Alexandre não concorda que uma prioridade não possa concomitar com a outra, mas a verdade é que não pode. A verdade é que hoje não dá, né? Nós precisávamos estar gastando esse espaço de debate para se perguntar o que nós vamos fazer com o déficit de aprendizagem que se aprofundou brutalmente para 6 milhões de estudantes brasileiros. Nós deveríamos estar gastando o tempo de relatoria da deputada Luísa Canziani para debater o sistema nacional de educação. Porque durante a pandemia o que ficou claro é que nós não tivemos uma coordenação nacional feita pelo Ministério da Educação. E eu preciso lembrar, Vital, que nós não conseguimos hoje acompanhar nem mesmo os estudantes que estão matriculados nas escolas públicas brasileiras. E é por isso que a Frente Parlamentar Mista de Educação definiu como prioridade medidas efetivas de acompanhamento do Estado com busca ativa dos estudantes que estão nas escolas públicas. Isso é prioridade, é isso que nós deveríamos estar debatendo agora para aprovar as leis que estão em tramitação. Com todo o respeito às famílias que pensam no homeschooling, eu acho que elas têm o direito de exigir que esse debate venha à tona, mas eu, como parlamentar, como secretário-geral da Frente de Educação, não posso deixar de dizer que foi frustrante ver que o presidente dedicou uma linha do seu discurso para dizer que a prioridade do governo dele em educação era o homeschooling. Então, sem nenhum tipo de desdém pelo assunto, mas o meu tempo como secretário-geral da Frente vai ser gasto nesse momento, especialmente para atingir medidas de retorno às aulas imediatamente, derrubar o veto presidencial ao projeto da conectividade, preparar projetos de lei que melhorem a qualidade técnica dos professores brasileiros e assim por diante. Então, eu vejo que isso é uma medida que não cabe ao Brasil na atual situação que o nosso país está vivendo. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Alexandre, porque eu estou com uma dúvida aqui. A gente está encaminhando para o final, daqui a pouco eu vou passar para a Marisa. Alexandre, eu entendi todos os argumentos a favor do ensino domiciliar, com o direito dos pais, com uma maneira de você ter liberdade, né, de ensinar aos seus filhos. Agora, me diz uma coisa, você acha que o ensino domiciliar é melhor do que o ensino regular na escola? Então, eu acho que para a minha família é melhor. E esse é o ponto fundamental aqui. Estamos falando da autonomia educacional das famílias, estamos falando de uma decisão privada de cada uma das famílias. Então, sim, para a minha família, para os meus 3 filhos pequenos, eu tenho 2 gêmeas de 6 anos, um filho de 3 anos, sim, é melhor. E cada pai, cada mãe vai fazer a decisão no seu caso específico. Mas eu aproveito a oportunidade para fazer também um convite ao pragmatismo aqui nesse debate. O tempo do deputado aqui é muito precioso, eu sei que a educação domiciliar não está entre as prioridades dele, mas eu convido a pensar o seguinte: essas pelo menos 15 mil famílias que educam em casa, elas não vão parar. Existe uma convicção muito profunda a esse respeito, e os motivos dessa convicção variam de família para família. Se a educação domiciliar continuar sem regulamentação, como a deputada falou muito bem, nós podemos vir a ter uma situação ruim para o Estado. Em que sentido? No sentido de que essas famílias vão continuar invisíveis. E eu já conheci centenas de famílias que educam em casa. São famílias de um nível cultural excepcional, famílias muito bem estruturadas, mas eu pessoalmente tenho receio de que pessoas de má intenção digam que estão fazendo a educação domiciliar como um pretexto para algum tipo de abuso contra as crianças. Então, existe sim
uma necessidade pragmática de regulamentar a educação domiciliar. Eu diria que existe uma necessidade pragmática muito mais para o lado do Estado, que precisa fiscalizar essa atividade, precisa avaliar essa atividade, do que do lado das famílias. Então, aqui é um convite para que a gente resolva essa situação. Agora, por que em alguns países, por exemplo, a Alemanha, é proibido, né, o ensino domiciliar? Por quê? Você tem ideia? A Alemanha é um dos poucos países desenvolvidos em que a educação domiciliar é expressamente proibida. Isso aí foi um julgado da Corte Constitucional alemã, que disse basicamente o seguinte, que a educação domiciliar poderia formar sociedades apartadas, sociedades paralelas. Esse é um entendimento único no mundo, do qual nós, é claro, não concordamos, porque nos países em que a educação domiciliar é uma realidade há bastante tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, esse fenômeno não aconteceu. Pelo contrário, as crianças educadas na educação domiciliar, quando crescem, se tornam adultos produtivos, membros conscientes da sociedade, não se tornam pessoas apartadas da sociedade. Então, aqui nós tivemos na Alemanha uma decisão infeliz e isolada em termos internacionais. Já está caminhando para o final, então eu só posso fazer uma pergunta para a Marisa, depois eu quero que a deputada Luísa Canziani faça um resuminho de como é que serão os próximos passos desse projeto na Câmara. Marisa, o argumento que foi colocado aqui pela deputada, pelo Alexandre, é de que como isso já existe, na verdade, 5 mil famílias que adotam esse tipo de ensino, então existe a necessidade de regulamentar justamente para que isso fique na ilegalidade ou fique invisível perante o controle do Estado. Você acha que com esse argumento, então, existe a necessidade de regulamentar, ou você defende, por exemplo, que se adote uma medida como na Alemanha, em que o ensino domiciliar foi proibido? Porque aqui, pelo que eu estou entendendo, o ensino já existe, ou você regulamenta ou você proíbe. Qual é a sua posição? Primeira coisa, eu acho que cabe a pergunta, quem está fazendo homeschooling não está descumprindo a lei no Brasil? Porque o próprio Supremo Tribunal definiu que é constitucional, mas precisa de lei para regulamentar, então quem está fazendo alguma coisa fora da lei. Isso é um bom ensinamento de democracia. Eu acho que democracia pressupõe, em primeiro lugar, o cumprimento da lei, a gente concorde com ela ou não, né? Eu acho, deputada, que seria muito importante ouvir a Alemanha, porque a Alemanha tem um passado muito traumático de falta de democracia e, na minha opinião, é uma das melhores federações do mundo e um dos melhores sistemas político-eleitorais do mundo. Talvez não seja por acaso que a Alemanha tenha tomado essa decisão, ou seja, em primeiro lugar, a defesa da democracia, né? E eu queria dizer 2 coisas em relação a isso. Primeiro, não vamos fazer subterfúgios. Esse assunto está em debate há vários anos, 12 anos, 13 anos, mas ele está nesse debate aqui agora porque é prioridade do governo Bolsonaro, porque nós temos um ministro da Educação que é evangélico, uma ministra dos Direitos da Mulher que é evangélica, que estão, inclusive, os dois discutindo, né, esse detalhe. É porque a prioridade é do governo Bolsonaro que está na pauta, senão não estaria. E eu concordo totalmente com o deputado Israel. Eu preferia estar discutindo aqui a regulamentação do ensino híbrido, que é uma coisa que veio para ficar, que é muito mais importante do que isso. O Estado brasileiro tem falhado na fiscalização e na garantia da qualidade da educação de 39, 40 milhões de brasileiros. Agora nós vamos destinar toda uma ação do governo do Estado, criar toda uma estrutura para fiscalizar a educação de 15 mil crianças. Gente, vocês me desculpem, eu não vejo que isso tenha sentido. Eu vou, para terminar, usar expressões que foram usadas no debate no Supremo Tribunal Federal, que pode uma educação domiciliar dessas famílias que não têm a estrutura da família do Alexandre, pode significar camuflar evasão, pode significar camuflar trabalho infantil. Olha, se a gente tem esse monte de escola sem banheiro, como é que o Estado vai fiscalizar tudo isso, né? Que Estado é esse? E, por fim, eles chegam a dizer que pode significar uma superproteção nociva à criança. Isso é
termo de uma expressão de um ministro do Supremo. Vocês me desculpem, eu acho que nem é prioridade e eu, no mérito, sou contrária. Defendo a democracia. Me avisam aqui que nosso tempo já se esgotou, infelizmente vou ter que encerrar o programa. Queria agradecer a participação de todos vocês. Nós discutimos hoje um tema muito polêmico e que pode ser que seja colocado em votação no plenário da Câmara ainda esse primeiro semestre, que é a educação domiciliar. Esse foi o tema do Expressão Nacional de hoje. Agradeço vocês que estão assistindo e a gente se vê semana que vem. Muito obrigado.